Olá, sejam todos bem-vindos à iniciação científica do CEPI do setor Fim Social. No decorrer desse primeiro semestre, nós trabalhamos conteúdos comuns de 6º ao 9º ano. Levar o conhecimento científico a crianças de diferentes faixas etárias é uma tarefa muito difícil. Os professores que tinham a iniciação científica tiveram que se reinventar para conseguir conduzir o trabalho de forma lúdica e que este trabalho fosse feito com qualidade, para que esses alunos não ficassem entediados com um conteúdo tão diferente que nunca foi visto a eles. Nossa iniciação científica teve um conteúdo muito diversificado, assim como é a proposta do núcleo diversificado. Nós passamos desde o fato do que é ciência, compreender a história de ciência e aonde aplicar a ciência. Passamos também pelo método científico e as fases da elaboração de um projeto de pesquisa. A partir desse momento, vocês vão ver depoimentos de alunos que traz para nós um grande resumo do que foi a iniciação científica nesse primeiro semestre do ano de 2020. Um ano que não foi fácil, um ano que está sendo muito complicado trabalhar com a educação no estado de Goiás. Porém, esse nós vamos vencer. E a prova disso já é o conteúdo que esses alunos já têm aplicados. Um grande abraço e até a próxima. Vamos lá. O método científico pode ser definido como um conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista consegue propor um conjunto de explicações para fenômeno, constituição e formação de materiais, etc. O método científico pode apresentar as seguintes etapas. Primeira etapa, observação. Esta é a etapa em que o cientista ou pesquisador elabora perguntas sobre o fenômeno e materiais também. Por exemplo, por que esse fenômeno ocorre? Como esse fenômeno ocorre? Quais são os fatores que originam o fenômeno? Qual a composição do material? Qual a importância desse material e qual a substância desse material? Hipóteses. É a etapa em que o pesquisador responde às perguntas feitas na etapa anterior. Essas respostas podem ser pautadas em seu conhecimento prévio sobre materiais ou fenômenos semelhantes. A elaboração das hipóteses deve ser feita com muita cautela, porque é por meio delas que a fase da experimentação será realizada. Ou seja, elas serão o ponto de partida da experimentação. A quarta etapa. Nesta etapa, experimentos e pesquisas bibliográficas são realizadas com a base nas hipóteses levantadas. O objetivo é encontrar a resposta para cada um dos questionamentos que foram elaborados. Cada cientista desenvolve esta etapa de acordo com os conhecimentos que possui e as práticas que são necessárias para o esclarecimento de cada hipótese. Análise dos resultados. Após a fase da experimentação, o pesquisador analisa cada um dos resultados para ver se está de acordo com os problemas que foi levantado. Se os resultados não forem satisfatórios, tem que criar novas hipóteses, mas quando ele é satisfatório, o cientista passa para a parte da conclusão. Na conclusão, o cientista verifica se as pesquisas, os experimentos estão de acordo com os questionamentos que foi levantado. Quando diferentes hipóteses e experimentações são realizadas e o resultado sempre é o mesmo, cria-se uma nova lei. O projeto de pesquisa pode ser considerado como uma descrição da estrutura de um trabalho a ser realizado. Portanto, ele é um documento que irá apresentar os planos e propostas para o desenvolvimento de possíveis atividades realizadas durante a pesquisa. Dessa forma, o documento se articula e se organiza orientando por aspectos como
definição de um conjunto de recortes na realidade social. Cartografia das escolhas para abordar a realidade, ou seja, o que pesquisar, por que pesquisar e como pesquisar. Finalidades do projeto de pesquisa. O projeto tem outras finalidades, como mapear o caminho a ser seguido durante a investigação, orientar o pesquisador durante o percurso da investigação, comunicar os propósitos da pesquisa para a comunidade científica. Isso que constitui um projeto de pesquisa são os elementos teóricos, metodológicos e componentes. Por isso, é preciso ser atento para construir assim um bom trabalho. Agora eu vou falar um pouco do que você precisa ter para fazer um projeto de pesquisa. Bom, nas referências teóricas, vocês vão precisar ter um tema, um problema, uma hipótese e uma justificativa. Na referência metodológica, é preciso ter referências teóricas, metodologia, coleta e análise de dados. E nos elementos componentes, é preciso você ter uma referência bibliográfica. Agora eu vou falar um pouco sobre o tema. O tema é o assunto principal, é a área de interesse de pesquisa. Ou seja, agora é preciso fazer uma definição genérica do que se precisa pesquisar. Problema: assunto controverso que pode ser objeto de pesquisa científica ou discussões acadêmicas, ou questão social que trazem transtornos e que exigem um grande esforço e determinação para ser solucionados. E também devem cumprir algumas características. Vamos à característica. Tem duas características. Vamos falar a primeira. Primeira, precisa ser empírico, ou seja, baseado na algumas observações e não em percepção pessoais. A segunda, tem que ser precisa, nada de perguntas muito vagas. Vamos agora à hipótese. A hipótese é a ideia do que pode vir a ser a solução do problema. Então, ao final do projeto de pesquisa, a hipótese deverá ser negada ou comprovada. Objetivo. Num projeto de pesquisa, o objetivo deve responder à pergunta para quê? Portanto, devem ser mais claros e precisos, sendo também discriminados com verbos no infinitivo, aqueles que determinam a ação. Objetivo geral deve ser mais amplo, é o propósito geral da pesquisa. Objetivo específico é a meta do trabalho, é onde o pesquisador quer chegar com sua pesquisa. Na justificativa, deve responder à pergunta por quê? Logo, qual a importância da pesquisa nos âmbitos teórico, metodológico e ou empírico? Inclua fatores que determinaram a escolha do tema de estudo e das referências, por exemplo, no intuito de justificar a sua vontade de dialogar sobre o tema escolhido. O referencial teórico é o que sustenta a pesquisa, então ele é de fundamentação teórica gigantesca. Por isso, valoriza os conhecimentos já produzidos pela humanidade e pelos cientistas. Nessa parte você deve colocar ou incluir fontes de livros, artigos, pesquisas de internet, outros meios de informações, de estudos, jornais antigos que levam ao assunto que você está sendo estudado, trabalhado, entendeu? Então a pesquisa é bem aprofundada no assunto que você está trabalhando, mas não foge do tema. A metodologia de fato é o estudo a serem seguidos na pesquisa. Então deve constar todos os procedimentos que você pode utilizar, aí palavra difícil quando você está nervoso, hein? Na pesquisa, tipo de pesquisa, se ela é de natureza exploratória, descritiva, explicativa, população em amostra. O que é isso, população em amostra? Você vai informações sobre o universo que você está estudando ou trabalhando no projeto, tá? Descorrendo, escrevendo, coleta e análise de dados, quais técnicas você vai utilizar na hora de fazer na hora de escrever, na hora de analisar, na hora de obter suas informações, se é por questionários, entrevistas, observações, experimentos, tudo vai ao seu gosto. Na hora de escrever é você que manda, você que utiliza esses métodos, mas tem que utilizá-los bem, entendeu? E agora eu vou falar de umas partes mais importantes, que quebra muita perna de gente, que é as referências bibliográficas. Em toda discussão científica, é preciso embasar em teorias.
Então, referências bibliográficas é um elemento obrigatório, não pode, não vou colocar não, eu utilizei aquele site, eu vou roubar aquela ideia, mas não vou colocar. Nananina não, mamãezinha bate. Referencial teórico é a listagem em ordem alfabética de todas as fontes de pesquisa durante a elaboração do projeto. Então, eu utilizei o site, vamos lá, Toda a Matéria. É claro que você vai colocar a fonte Toda a Matéria, porque se você não colocar, meu amiguinho, plágio, ó, dinheiro no bolso dói. Nós estamos em pandemia, então, um bom abraço para vocês.